Na quarta fase, nós entramos nas negociações multiculturais. E vocês devem estar vendo aí este site, que é o Executive Planet. No Executive Planet, vocês têm condições de praticamente todos os tipos de países, diferentes culturas. Nesse site, vocês têm como agir. Eles explicam uma série de fatores, como negociar, como falar, como dar presentes, e etc. Então, acho muito importante vocês anotarem este site. Toda vez que vocês forem negociar com uma determinada cultura, um determinado país, deem uma olhada antes. Ele tem evitado uma série de erros. Bem, na comunicação multicultural, acho que é meio óbvio, mas procura falar devagar. Eu sei que para uma pessoa que negocia, muitas vezes essa vontade de falar devagar demora 2, 3 minutos, né? De repente ela está falando no mesmo ritmo, que faz parte, né? Então, para garantir, é importante estar sempre consciente do que você está passando para outra pessoa, evitando utilizar palavras inglesas que não são tão fáceis de entender. Vocês conhecem quais são essas palavras, né? Falem devagar, procurem pronunciar direitinho. Sabe, não tem problema numa negociação ela ficar um pouco arrastada em função dessa tentativa de pronunciar bem as palavras, mas certamente vale a pena. Um outro aspecto importante é separar bem as questões. Isso quer dizer o quê? Quando você faz uma pergunta dupla, a resposta pode não ser a que você está esperando, porque o cara está te respondendo a primeira ou a segunda. Então, questionar em duplicado, quer continuar ou parar, ou quando você está falando, por exemplo, devido à cultura dos consumidores do Brasil e dos distribuidores do Brasil, existe uma melhor aceitação de produtos assim. A gente está se referindo a essa cultura melhor do consumidor ou do distribuidor? Então, toda vez que vocês puderem separar bem as questões que vocês estão fazendo, não façam perguntas que permitam duas respostas, é importante. E a mesma coisa na linguagem escrita. Não se preocupem com redundância. Muitas vezes, o paciente brasileiro ele se preocupa muito em não ser redundante, e com isso ele acaba tornando difícil o entendimento da questão. Então, digamos, o cachorro do meu pai, eu estou falando do quê? Meu pai é um cachorro, que o cachorro pertence ao meu pai. Então, busquem deixar muito claro, repitam várias vezes. Então, os banqueiros gostam disso, e os banqueiros, os seus clientes. Então, na linguagem, o que importa é exatidão e não estilo. Ok? Se alguém discordar, tudo bem, mas é o que eu tenho visto nas negociações. Bem, o nosso caso ele vai envolver italianos e brasileiros. E nas aulas passadas nós nunca abordamos essa negociação com italianos. Então, por isso eu estou trazendo isso aqui à baila, acho que é importante. Primeira coisa é que italiano não gosta de negociar com quem ele não conhece. Tanto que, no caso de italianos, caso vocês nunca tenham negociado com um, busquem sempre alguém que conheça a quem vocês vão negociar, para que ele faça as apresentações. Então, segundo, eu vou sair um pouquinho do som para dar uma tossida.
fundamental. Outra coisa é que o italiano prefere contato face-to-face. Então, é difícil ele aceitar bem quando você manda um e-mail para ele, a não ser que você já esteja fazendo uma negociação usual com ele. Mas se for um primeiro contato, se der para fazer cara a cara, façam. Eventualmente, às vezes, os recursos financeiros não o permitem, aí vocês fazem por telefone. E essa exigência normalmente é menor quando o negociador ele já está acostumado com o mercado internacional, então aí ele é como os Estados Unidos. Quando você pega uma área internacional de uma empresa nos Estados Unidos, eles já tratam os outros seres humanos de uma forma melhor. Agora, se você vai na área nacional de uma empresa americana, eles normalmente têm uma certa dificuldade de lidar com estrangeiros. Seria. O italiano também não é muito pontual. Só que a recomendação é que nós, como visitantes, a gente chegue na hora e não faça cara feia porque não foi atendido. Então, normalmente se espera 15, 30, 40 minutos para ser atendido por um dirigente sênior, mesmo que ele não tenha nada para fazer. Porque muitas vezes ele faz esperar o visitante só para mostrar que ele é uma pessoa importante, ocupada, e quando na verdade não é. Tá? Mas são idiosincrasias de cada um. Os italianos adoram estar bem vestidos, principalmente o pessoal de Milão. Então sempre você vai encontrá-los com ternos finos, gravatas, sapatos, etc. E tem até esse detalhe que eu coloquei que eles normalmente usam meias que cobrem as canelas, que eles acham feio mostrar parte da perna. E tudo isso que eles fazem, eles esperam também a contrapartida. Portanto, se você vai visitar um italiano, você não deve ir de calça jeans, né, meio americanizado, você tem que ir realmente bem, digamos, na estampa que eles esperam. As mulheres italianas, elas se vestem sempre com elegância, né? Maquiadas, às vezes até se acha que um pouquinho além do que deveriam. Algumas joias, aquilo que é seguro, sai na rua, né? Porque hoje em dia ninguém mais se arrisca muito com joias. E, assim como o homem, muito elegantes, sapatos da última moda. Os italianos, eles conversam sobre tudo e não gostam de pessoas que fiquem caladas. O italiano ele espera que você participe da conversa, que você dê opiniões, desde que não seja alguma coisa sobre religião, sobre o Papa, sobre a máfia, tá? Mas do resto, eles adoram muito entender um pouco de onde a gente vem. Então, se a gente falar um pouco do Brasil, falar de coisas interessantes, e principalmente falar da colonização italiana no Brasil, que traz uma certa proximidade. Então, a sugestão é que vocês falem da arquitetura, de vinhos, né? Até de futebol, desde que com cuidado, porque muitos não gostam que você fale de times que eles não torcem para. Ok? Bem, os italianos são formais, acho que não, apesar de serem expansivos, eles normalmente se utilizam do nome. Então, no meu caso, meu nome é Dennis Reed, eles falariam, Sr. Reed, e provavelmente nome eles acabem usando depois de um contato muito longo. Os presentes não são muito comuns, a não ser no Natal. Então, se eventualmente vocês quiserem levar alguma coisa, seja um brinde simples, que não configure nenhuma tentativa de obter favores. Evitar crisântemos, um número ímpar de flores. E se esse for o caso do negociador,
normalmente é interessante levar um vinho de qualidade. Normalmente, não se preocupe muito com o preço. Entre levar 2 garrafas de vinho de qualidade duvidosa, leva um vinho de qualidade boa. Isso aí é importante. E uma coisa que nós fazemos muito comumente é, quando damos brindes, a gente dá logotipo da empresa, certo? Principalmente se são coisas que são para ser usadas no dia a dia. Então, uma camiseta com o seu logotipo, ela provavelmente vai parar nas mãos de algum sem-teto. Então, qualquer coisa, brindes, evitem logotipo, a não ser que você seja um transportador e dê um caminhãozinho para ele, aí sim, pode ir a tua marca do lado do caminhão, com um reloginho, alguma coisa no próprio caminhão. E facas e outros objetos cortantes não são bem-vindos. Tá certo que fica cada vez mais difícil de ficar levando esse tipo de brinde para qualquer lugar devido às novas seguranças, né, dos aeroportos, etc. Bem, um outro aspecto que eu levantei dos italianos é que a aparência do embrulho do presente pode ser até mais importante que o próprio presente. Então, vocês sabem, já receberam presentes, como causa uma boa impressão você abrir um presente, né? Mesmo que o presente não seja tão maravilhoso. Só evitem cor preta ou roxa, que lembra coisas que já passaram. Bem, quando negociam, o italiano fala alto, animado, etc. Isso aí é comum e eles, assim como os brasileiros, interrompem a conversa dos outros. Então não se preocupem tanto com isso. Quem fica mais assustado com os italianos são os americanos, quando eles não têm experiência com essa turma. Já os executivos mais próximos à cúpula são mais tranquilos. E italiano é guiado pelo sentimento. Então, eu sempre sugiro para meus alunos que conquistem a confiança e a estima deles. Porque se eles gostarem de vocês, metade do caminho está andado. Honra e orgulho são importantes, então não afrontem, não falem mal do país deles, não falem mal de nada. E decisões tendem a ser demoradas, não tanto quanto quando vocês negociam com chineses e japoneses, mas não esperem respostas imediatas. Dê tempo ao tempo. Tá, agora com o brasileiro, né? Esse talvez vocês conheçam um pouco melhor. E normalmente, quando você negocia com estrangeiro, eles também se sentem mais na liberdade de mostrar suas emoções. Então, isso é interessante, é bom porque vocês têm uma melhor leitura deles. Quando vem negociar com brasileiros, não acho que isso é uma tendência normal, levam um advogado, às vezes do próprio país, do próprio Brasil, para que informem a eles sobre as burocracias, sobre as regras, porque o Brasil é um país cheio de regras e que a cada dia aparecem novas. Então, eu não sei como é que alguém consegue keep track de tudo isso. O negociador brasileiro nem sempre faz um bom planejamento, porque ele acredita que ele sabe sair das situações com jeitinho. Isso aí, vocês sabem que muitas vezes não dá certo. E uma coisa que a Maria Clara falou bem, no primeiro negócio, muitas vezes o pessoal está preocupado com os objetivos de curto prazo, tá? Em vender muito ou comprar muito, mas principalmente vender muito. Então isso atrapalha a negociação, porque muitas vezes, se um cliente teu internacional está comprando, ele quer ver como é que o produto funciona na terra dele antes de se comprometer com grandes volumes. Ok? Uma outra coisa, sempre que você for negociar, escolhe bem o país que você vai negociar com algum estrangeiro.
que o custo de uma viagem é igual nos dois sentidos, só que depende de quem paga, né? Quando você vai para fora, é o que você está pagando. E quando ele vem, legal. É uma despesa a menos para você e, além disso, você tem muito mais condições de mostrar o que você faz, levá-lo para visitas, então, tudo bem. Escolhe o local, tipo ambiente, né? Então, nem todos gostam de discutir negócios no almoço, alguns sim, o europeu sim. O americano normalmente não come, ele come um tuna fish sandwich em 15, 20 minutos, então não espere que ele vá almoçar com você para discutir. Escritórios suntuosos amedrontam interlocutores, mas isso é uma faca de dois gumes. Tenta entender como é que funciona a cabeça do teu interlocutor para saber, muitas vezes é importante ter um escritório suntuoso, porque algo muito simplório também pode fazer com que o teu negociador não acredite muito que você tem potencial para negociação. Achar essa empresa aqui não dá para negociar porque eles não devem ter nem dinheiro para produzir. Maria, se o brasileiro demora muito para tomar decisão, ele normalmente ele demora o tempo suficiente para consultar outros fornecedores ou outros clientes. Então, muitas vezes ele usa a tomar decisão demorada para cozinhar um pouco um negócio. Tá? Ele está preparado para isso. Ele diz, se eu demorar um pouquinho mais, pode ser que eu obtenha condições melhores. Mas a decisão na cabeça dele já está tomada, tá? Então é questão só dele verbalizar isso. Mas sempre é para tentar te deixar numa situação em que você acredite que você vai perder o negócio. Lembra-te sempre que se o brasileiro está disposto a te receber, é porque ele está interessado naquilo que você tem a oferecer. Então, é uma maneira de te colocar numa posição um pouco pior, tá? Bem, horários também são aspectos importantes. Sexta-feira nem sempre o pessoal trabalha. Não deixa te convidarem para uma reunião na Ásia ao meio-dia, porque provavelmente você está quase dormindo, tá? Então, só ser cuidadoso. Não pressionar demais outro negociador, lembrando que todo mundo tem estilo, né, necessidade de motivações e que vocês, se fizeram um trabalho bem feito antes, vocês já vão ter uma noção. Então é comum até perguntar para algum concorrente amigo seu, né, como é que é o juro, aquele russo que você vai negociar. Situações de conflito, nada como ter calma, né, e ter as respostas prontas. Então, mais uma vez, a boa preparação e se perceber que outro negociador ele tem aspectos positivos, utilize-os, né, em teu favor e em favor dele. Toda vez que você liga, Maria Clara, o outro, com uma frequência depois da primeira visita, você mostra o teu desespero de vender. Então, o que eu sugiro é que na primeira visita, você já informe a ele, você vai ligar para ele dentro de 10 dias, que seja. Ok? Então já fica pré-agendado, não mostra nenhum desespero da tua parte. E quando você ligar para ele depois de 10 dias, e se ele não tiver nenhuma decisão, então diz, não, tudo bem. É meu costume ligar a cada 10 dias para os meus clientes, eu farei o mesmo. Tá? Porque se você começar a ligar para ele sem dar um pré-agendamento, alguma coisa assim, mostra simplesmente que você está desesperado por fazer negócio e que ele pode, se pressionar um pouco mais você, obter melhores condições. Por isso que é interessante preparar previamente as concessões. Tá? Pensa na rentabilidade da tua empresa, pensa no teu
teu BAT, pensa no teu valor mínimo, porque muitas vezes eles serão agressivos na forma e no conteúdo, tá? Então, não. Sempre vai com calma. Como eu já disse, vamos fazer um contrato por um ano, assim a gente não tem que fazer pedidos individuais. A principal mesmo que o pessoal quer é concessão atrelada a preço, tá? Prazos, condições financeiras, etc. Em relação a condições financeiras, não se esqueçam que nem sempre é possível oferecer. Você pode lutar por ter taxa de juros menor no seu cliente e o país dele não permitir. Então, sempre no teu planejamento, leve em consideração as leis locais de onde você está, de quem você está comprando, o que você está vendendo.